Bom dia, turminha! E aí, tudo jóia? Como é que vocês estão? Estou muito feliz por saber que você já está de pé, já levantou de sua cama. Com certeza você, aluno 10/10, arrumou a sua cama, dobrou sua coberta e está pronto para uma viagem maravilhosa. Que bom! Eu estou muito feliz pelas devolutivas das atividades que tenho pedido a vocês. É bem certo que tem alguns ainda que não fizeram, mas eu tenho convicção que eles farão, porque eles são alunos 10/10. Então a aula de hoje é aula de História, certo? História. Nós vamos navegar na história que levou ao desenvolvimento. Na verdade, nós vamos para as grandes navegações e vamos cruzar os mares, vamos descobrir algumas coisas que os marinheiros daquela época, que os europeus, os portugueses, bem dizendo, tinham, os medos que ele tinha, as aspirações, as proezas, e nós vamos que vamos, porque juntos chegaremos. E então, turminha, vamos para a viagem, vamos começar. Título: As Grandes Navegações. É isso aí, você está vendo aqui nos nossos slides, que está passando aqui em cima, que o título é esse. Então vamos para essa viagem de navios. Vamos lá! Como o título é Grandes Navegações, é cruzar os mares, nós vamos entender a história exatamente da nossa humanidade, ou seja, a história que permitiu o surgimento do Brasil. Mas vá com calma, ainda não vamos estudar a descoberta do Brasil, mas vamos adentrar um pouquinho num contexto, certo? Na história da humanidade, com frequência, os povos se deslocaram de um lado para o outro, em pequenos ou grande grupo, em busca de melhores condições de vida. Você pode acompanhar aí na página 48 do seu livro. Ou para realizar grandes projetos. Parte da história do Brasil está relacionada a um desses movimentos feito pelos portugueses há cerca de 600 anos. Mas, professor, e por que os portugueses chegaram ao Brasil? Porque eles se aventuraram em sair pelos mares. Em busca de quê, professor? Veja nesse slide. Comerciantes portugueses em busca das Índias. Queridos, quero que você coloque uma coisa em sua mente. Os portugueses não caíram na terra do Brasil porque eles planejaram, mas sim por acaso. O destino de Portugal, ao traçar sua rota marítima, era as Índias. Um ponto muito importante, um ponto comercial. Como diz o texto aí, no final do século XIV, duas grandes motivações econômicas impulsionavam os portugueses a encontrar um caminho que os levasse diretamente às Índias. Exatamente. E qual eram esses pontos importantes? Era o comércio, que era a base do lucro do reino português, e a busca por especiarias, certo? Então, o que motivava Portugal a sair pelos mares era exatamente isso. Mas olha uma coisa interessante, é que os portugueses queriam evitar o intermédio das cidades italianas, Genova e Veneza. Itália fazia um tipo de pedágio, pegava os preços e deixavam mais caros, para assim lucrar em cima dos portugueses. Então eles queriam sair dessa rota e ir para as Índias. Só que tem um porém. O porém é, apesar de se aventurar nas viagens, veja aqui o slide, apesar de se aventurar nas viagens marítimas, os europeus tinham muito medo do desconhecido. E era por isso que eles sempre navegavam ali pelas costas, certo? Pelos litorais. Eles faziam as viagens sempre próximos aos litorais, sempre próximos à terra, para que nada que fosse desconhecido o atingisse. O Oceano Atlântico aterrorizava até mesmo navegantes mais experientes. Navegar em mar aberto de jeito nenhum. Mas Portugal precisava de alguma forma, sair do controle da Itália. Então, o que ele precisava? Ele precisava entrar no mar aberto. A crença na existência de monstros marinhos e terras exóticas habitadas por criaturas disformes, sem formas, povoou durante séculos a imaginação dos navegantes europeus. Sabe por que o pessoal não saía das costas, dos litorais? Porque eles tinham medo do que poderia encontrar dentro do mar
ou porque eles tinham medo do que eles encontrariam em outras localidades. A mente dos navegantes daquela época era fixada em monstros marinhos e seres sem formas. Além disso, havia a crença de que a Terra era plana e por isso eles tinham medo de que houvesse serpente e dragões gigantescos. Para eles, a Terra era assim, certo? Dessa forma aqui, ó, planinha. Então eles tinham medo de muitas coisas. Seguindo aí, veja aí as coisas que ele tinha medo, ó. Monstros marinhos. Você conhece algum desses monstros que estão aí? Então, ele tinha medo disso. Era desconhecido para eles. É bem certo que existe realmente muitos animais aquáticos que causam medo, né? Por exemplo, a baleia, né? A baleia azul. Assim como também causa medo os tubarões. Mas o medo dele era exacerbante, eles tinham muito medo. Veja aí como eram as caravelas daquela época. Caravelas era o nome dos barcos que os portugueses criaram para facilitar a ida às Índias, certo? As viagens marítimas. E as caravelas, você acompanhando na sua página 48 e 49, ela tinha alguns compartimentos. Um desses compartimentos, que era o pavimento, que ficava embaixo do convés, dessa areazinha aí, ó, de cima, ficava embaixo do convés, tinha até 2 pavimentos e era cheio de alimentos, água, canhões, munições, quase não tinha espaço para os marujos dormirem, certo? O viveres, por causa do pouco espaço e das precárias formas de conservação, não existia fartura. O cardápio deles era carne defumada, peixe seco, azeitona, laranja, biscoito, mel, uva, conservas e queijo. Acredite, quando o período estava bom, isso era top, era bom demais, a comida estava excelente. Mas havia momentos que a comida começava a apodrecer pelo período de tempo que eles ficavam dentro dos mares, certo? Por conta disso, esse período, a comida apodrecia, os ratos ruíam, as comidas, as baratas ruíam, e eles tinham que dividir a alimentação com os ratos e baratas, certo? Uma caravela, ela possuía de 18 metros de comprimento, 5 metros de largura, e o casco era feito de madeira para suportar o que iria enfrentar pela frente, as ondas e tudo isso, certo? Possuía uma vela que era para o vento, para poder o vento chegar e conduzir o barco adiante, né? O navio aí adiante. Sua tripulação variava de 10 a 120 marinheiros e o capitão era o senhor absoluto, era o cara. O capitão era o cara. E tinha ainda o imediato, o contramestre e os grumetes, entre outros, certo? E possuía bússola, quadrantes e mapas. Esse era as caravelas, ok? Passando, olha uma caravela aí muito interessante. Essa caravela aí foi tipo uma das que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Vamos passando. Alguns medos e algumas situações que ocorria era exatamente essa aí. Chuvas fortes, momento de tempestades, ondas que poderiam destruir navios. Isso eram medos. E algum momento, pelo tempo que eles ficavam dentro dos oceanos, eles acabavam se revoltando. Criavam um motim e saíam no barco e era uma confusão só. Em alguns momentos era necessário parar, como você percebe aí, parar próximo de algum ambiente que tivesse ali alimentos, tivesse um local propício para descanso dos marinheiros, para que eles pudessem seguir viagem. E acredita-se que foi por conta de uma parada como essa que eles descobriram o Brasil, descobriram as terras brasileiras. Perceba aí, ó, nesse mapa, ele sempre viajava, todas as embarcações que faziam seus percursos, sempre viajavam próximo ao litoral. Como eu disse para vocês, com medo do oceano, do mar aberto, certo? Com medo do que poderia existir. Mas por conta do pedágio, supostamente dizendo, da Itália,
Portugal teve que fazer uma rota diferente para chegar às Índias e tomou um caminho porque pesquisadores afirmam que uma das suas embarcações se perdeu no mar. E por conta disso eles tentaram encontrar essa embarcação e acabaram se desviando da rota e chegando a uma encosta. E viu esse monte aí, gente. Esse monte aí é o Monte Pascoal. Foi a primeira visão que eles viram. Na verdade, eles viram primeiro algumas aves passando e perceberam que se tinha árvores, se tinha passarinhos, melhor dizendo, passando, haveria ali algum ambiente, algumas árvores que ele pudesse parar, que ele pudesse pousar. E aí eles avistaram o Monte Pascoal. E por isso é o Monte Pascoal, porque eles colocaram esse nome, Monte Pascoal. E em seguida, eles chegaram a essa ilha aí, ó. Essa ilha aí. E quando eles chegaram a essa ilha, eles colocaram o nome também na ilha. E chamaram de Ilha de Vera Cruz. Certo? Muito bonito, né? Fica aqui na Bahia. Aliás, fica na Bahia. É porque eu sou baiano, então eu digo que é aqui na Bahia. Logo em seguida, eles foram para um ambiente. No dia seguinte, eles foram para um ambiente onde ficou conhecido como Marco Zero. É em Porto Seguro, na Bahia também. Veja aí a imagem de Porto Seguro e esse pilarzinho que está aí na imagem é o Marco Zero. É onde tudo aconteceu. Ok? Esse homem aí foi Pero Vaz de Caminha. Ele estava na embarcação que Pedro Álvares Cabral trouxe quando ia para as Índias em sua navegação. E este homem, este escritor, ele era encarregado de documentar tudo. E quando ele chegou à terra de Vera Cruz, a ilha de Vera Cruz, quando ele avistou o Monte Pascoal, junto com Pedro Álvares Cabral, e ele escreveu isso aí, ó. No dia 22 de abril, no dia seguinte, 22 de abril, quarta-feira pela manhã, topamos aves, a que os mesmos chamavam de furabucho. Ele viu alguns passarinhos, e nesse momento, a hora de véspera, entre 15 a 18 horas, avistamos terra. Primeiro um grande monte, muito alto e redondo, depois outra serra mais baixa, da parte sul, em relação ao monte e mais terra-chão, com grandes arvoredos ao norte alto. O capitão deu o nome de Monte Pascoal e a terra de Vera Cruz. Essa foi uma das cartas de Pero Vaz de Caminha, certo? Um grande escritor. Essa foi a cena do dia seguinte. Eles encontraram, ficaram ali no mar, observando ao longe, viu que tinha algumas pessoas ali, mas eles queriam, de alguma forma, domesticá-las. Ele queria se apropriar daquela terra e das especiarias, de tudo que fosse precioso daquela terra. E eles chegaram lá em algumas embarcações, atracaram e fizeram uma festa juntamente com os índios, até que nas próximas aulas nós descobriremos o que foi que aconteceu. É isso aí. A atividade de hoje está logo aqui, ó, na página. Me perdi. A atividade de hoje está aqui, ó, na página 51. Você vai copiar em seu caderno a questão 1, 2 e 3. É no caderno, tá certo? O que é que você vai copiar? A vida do marinheiro das caravelas era fácil? Você acha que era fácil passar semanas no mar, se perder? A maioria morria, a maioria passava por privações, comia comida que os ratos comeram, comia comida que as baratas comiam, dormia todo mundo apertadinho, às vezes passava por necessidade, não tinha descanso algum, tinha que enfrentar sol, chuva, tempestade. Acha que era fácil? Coloque aí, justifique sua resposta. Para tornar as viagens mais fáceis, o que os navegadores portugueses buscavam ao longo dos caminhos? Eles buscavam, ao longo do caminho, alguns ambientes que fosse agradável, que pudesse descansar, que fosse seu porto seguro. E converse com um colega, você não vai ter essa oportunidade porque estamos em pandemia, mas se você tivesse, converse com um colega qual a razão para os portugueses tomarem posse das terras do atual Brasil. Essa eu vou deixar para vocês responderem
Um abraço e vamos que vamos, porque juntos chegaremos.